Olá, seja bem-vindo para mais este vídeo. Eu sou o Antônio Léo e é muito prazer tê-lo aqui assistindo a esses pormenores onde estou falando sobre a profecia de Daniel. Então, se você gosta de aprender algo sobre Deus, fique aí e vai entender uma particularidade ou um detalhe que talvez você não tenha entendido. Muito bem, para começar, vamos lembrar cá entre nós que podemos dizer que o mundo está dividido em duas fases. Isso é óbvio. Conforme eu já disse num vídeo anterior, já falei, já expliquei que existem duas correntes no mundo, uma referente ao Rei do Norte, outra ao Rei do Sul. É praticamente como uma briga entre o bem e o mal. Concorda? Exatamente, isso também você já sabia, claro. Mas o que eu vou falar aqui tem a ver com aqueles que estão do lado do bem, mas ainda não se deram conta o que se passa. Por quê? É isso que vamos ver. Porque o livro de Daniel, o capítulo 11, a continuação seria o 12, como não havia uma divisão de capítulos, é como uma sequência. Aí, o que aconteceu? Aconteceu o que está acontecendo, somente em nossos dias, onde está dando-se mais andamento ainda na profecia. E como assim um andamento ainda mais na profecia? Porque alguma coisa começou meio devagar lá no passado, talvez algumas décadas ou até séculos atrás, e chegou até nós já com uma grande perspectiva, ou seja, com uma proporção muito maior do que se esperava. Entendeu a questão agora? Não, então você não entendeu, não. Eu vou explicar, então, porque o assunto é bem complexo. Bem, por um lado, existe uns que não concordam com certas coisas, enquanto que o outro, sim. As coisas ruins, alguns concordam e outros não. E assim é vice-versa. Por exemplo, na questão da interrupção da vida, né, de um bebê no ventre de sua mãe, está em que lado? Se você está lá do bem, você sabe do que estou falando. Se você também concorda que todas as químicas, vamos dizer assim, para não falar outras palavras, que as químicas em geral, as produtos ilícitos, um lado concorda que deveria ser colocado à disposição de todos, enquanto que outro lado concorda que não é bem assim, que trazem problemas familiares. Como o outro lado concorda que a família é uma instituição sagrada, que deve ser mantida, que deve ser preservada, enquanto o outro lado acha que não, que a família não é bem uma família, pode ser constituída de vários seres, e hoje incluem até cachorros na família, né? Mas o assunto que eu quero destacar aqui é a respeito de algo que tem a ver com o que está se ocorrendo. Aí talvez fale, mas o livro de Daniel não é um livro profético? Sim, é um livro profético, porém o assunto hoje tem muito a ver com a capacidade de raciocínio. Por quê? Porque o próprio Daniel, capítulo 12 e o versículo 2, diz assim: e muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna
e outros para a vergonha e o desprezo eterno. Quando fala aí que as pessoas ressuscitariam, talvez a primeira ideia que vem é, então vai haver a ressurreição dos mortos. Mas não é disso, talvez. Provavelmente, não posso aqui afirmar, embora possa ser sim, mas a profecia está referindo-se a outro tipo de ressurreição. E qual é? É aquilo que você já notou, que antigamente as pessoas achavam que existia só um lado na questão. Tudo era do lado bom, né? A pessoa que decidia entre o bem e o mal. Hoje nós sabemos que existe. Hoje nós sabemos que existe no mundo uma classe dominante. Ela é constituída por homens ricos, né? E que tem em mente a dominação global e, finalmente, implantar aqui um governo que é um governo, não é o governo de Deus, correto? Então, quando a Bíblia fala que, conforme o texto que acabamos de ler, que muitos ressuscitariam para a vida, em que sentido, então, se não é da ressurreição? É o que eu acabei de dizer. Até há tempo nós estávamos pensando de uma maneira. Mas agora muitos estão se dando conta, ou estão acordando e entendendo muitas coisas que anteriormente não sabíamos. Não é? Então, nesse sentido é que muitos ressuscitariam para a vida. Ressuscitar em sentido mental, ter o discernimento, a perspicácia de saber o que é que está por trás de todos esses movimentos que atualmente está aí fazendo um azarel no mundo, onde muitas pessoas estão até restritas de suas liberdades. Devido ao quê? Devido à parte, conforme já disse, que pertence ao Rei do Norte. Bem, então se o assunto, conforme deu para entender, é mais do lado mental do que propriamente de milagres físicos, a Bíblia continua dizendo assim no livro de Daniel, agora o capítulo 12, versículo 13. Os que forem sábios, olha só, os que forem sábios, pois resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que a muitos ensinam a justiça, como as estrelas, sempre e eternamente. Viu? O comecinho do texto diz que os que forem sábios. Por isso que eu estou falando que essa passagem aplica mais em sentido intelectual do que propriamente físico ou milagroso. Por que não milagroso? Porque a sabedoria, ela não vem como um milagre, embora Deus possa fazer a pessoa sábia, mas depende muito do seu intelecto, não é mesmo? E aí o texto continua dizendo que os que ensinam a muitos a justiça, diz aí que teriam uma resplandecência, ou seriam na presença de Deus como pessoas, uma estrela, porque é algo raro, não é? Se ensinar alguma coisa, sim, e ensinar a justiça. Mas que justiça? A justiça é aquilo que sabemos, né? Não tirar nada de ninguém é um sinônimo de justiça.
Por exemplo, quanta roubalheira existe atualmente, não é? Às vezes as pessoas gostam de trapacear outros, gostam de levar vantagem. Pelo menos através desse vídeo, você está aprendendo ou está se conscientizando que Deus vai dar sobrevivência para pessoas que ensinam a justiça. Só que ensinar não é só de boca. Ensinar é por exemplos. Então, se você é uma pessoa considerada bem vista por suas ações justas, já é uma grande coisa. Isso se dá não perante as pessoas simplesmente, mas perante o Criador. Certo? O próximo texto, que é de Daniel 12, agora o versículo 4, diz assim: E tu, Daniel, encerra essas palavras e sela este livro até o tempo do fim. Muitos correrão de uma parte para outra e o conhecimento se tornará abundante, ou o conhecimento se multiplicará. Quando Daniel recebeu esta visão, ou que ele escreveu, ele diz que ele mesmo, nos versículos anteriores, que ele ouviu, mas não entendeu. E de fato não era para entender, mas atualmente dá para entender sim, porque as profecias acontecem assim. Elas vão sendo entendidas ou interpretadas de acordo com os acontecimentos, não é? Conforme eu estou falando aqui, é uma coisa lógica. Porém, muitos não entendiam, mas hoje podemos entender. Por isso que Deus diz para Daniel encerrar aquelas palavras, selar, até o tempo, aliás, até o fim dos tempos. Então, hoje está sendo revelado, fim dos tempos, embora já começou algum tempo atrás, ou talvez nós não sabemos quando começou, mas desde lá para cá, muitas coisas Deus tem revelado de uma maneira gradual, desde a impressão da primeira Bíblia, lá no século XV. Foi por volta do ano 1450 que foi impressa a primeira Bíblia. Então, dali para cá, eu ainda vou dizer, porque os versículos seguintes vão dar uma ideia de quando começaria a cumprir aquelas palavras que eu acabei de ler aqui no versículo 4, que diz: E muitos correrão de uma parte para outra. Em que sentido muitos correriam de uma parte para outra? Se quisermos aplicar as viagens internacionais que antigamente as pessoas precisavam fazer de camelo, não é? Camelo, às vezes a pé, de barco, ou sei lá, demorava. Hoje você vai em outro país e volta no mesmo dia, está correndo, não está? Que vai e volta correndo. Hoje um avião corre cerca de 1000 quilômetros por hora, praticamente. Bem, mas será esse sentido de correria de um lado para o outro? Pode ser. Mas, conforme nós estamos entendendo, muitos correriam também no sentido de querer aprender as coisas, de querer adiantar mais, entender mais. Por quê? Porque o próprio texto diz: pois o conhecimento se multiplicará. E não é isso que nós temos visto? Talvez alguém diga: bom, mas aí está falando do conhecimento de Deus, do conhecimento bíblico. Muitos interpretam assim. Mas pense um pouco, as pessoas têm conhecimento bíblico? Será que elas estão correndo atrás do conhecimento bíblico?
Poucas pessoas leem a Bíblia, não é? Muitos nem se interessam por assuntos da Bíblia. Uma prova disso basta pesquisar na internet. Você vai ver quantas pessoas realmente estão interessadas em assuntos bíblicos. Estão interessadas em assuntos financeiros, através de falsos pastores, curas, essas coisas as pessoas procuram. Mas e o conhecimento? Poucos sabem, até mesmo, ou lembram a última vez que pegou uma Bíblia em sua mão, ou mesmo a Bíblia digital no seu celular ou no seu computador. Mas aí diz que o conhecimento se multiplicaria. Como o conhecimento se multiplicaria? É exatamente isso que estão dizendo. Não é o conhecimento propriamente de Deus, mas a informação em si. As informações estariam tão disponíveis para as pessoas que seria multiplicado. Não é mesmo? Nós lembramos que antigamente, para você saber de um assunto, tinha que comprar livros, né? Às vezes existiam revistas também que eram especializadas no assunto, e em última análise, você ia talvez numa biblioteca, e lá você pesquisava por assunto e levava um tempão, talvez, para achar a resposta a uma simples pergunta. Hoje você digita no Google qualquer coisa. Ah, quando é que faleceu fulano de tal, sei lá, um famoso, mesmo que não seja tão famoso, mas é meio conhecido, que está lá no Google, na hora vem a resposta. Quem ele foi, quando nasceu, como foi a carreira dele, se era artista, se era isso, se era aquilo. Você vai saber muitas coisas. Quer saber sobre tecnologia, quer saber sobre outras modalidades de atividades que existem, não é difícil. Hoje é tão simples. Por isso que diz que o saber ou o conhecimento se multiplicaria. Até algumas Bíblias usam a palavra "e a ciência se multiplicará". Não é a ciência tecnológica, a ciência que os cientistas usam, mas a ciência de estar ciente. Então, estar ciente não é com respeito a um assunto só, é um assunto todo geral. E hoje, quando você quer saber alguma coisa, conforme eu acabei de dizer, basta digitar na internet. Mas tem pessoas que dizem assim, não, a internet é perigosa, a internet não pode entrar lá não, que lá tem muita coisa errada, você vai se perder na vida. Você pode só entrar naquele site assim, 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 ou assim, 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 que talvez, aqueles que eles acham que é o único que pode. É igual na Coreia do Norte, por exemplo. Lá não existe praticamente internet. Segundo sabemos, países totalitários, as pessoas não têm acesso à informação. Felizmente, aqui no Brasil ainda estamos tendo informação. Não sabemos até quando, porque o Reino do Norte está chegando. Mas em breve vamos saber mais ainda sobre isso. Então, esse é algum dos pontos que tínhamos para salientar hoje. E agradeço por ter assistido até aqui. Se gostou do vídeo, dê o seu like, se inscreva no canal. Se quer saber mais assuntos, pode deixar nos comentários. Também, se não concordou com alguma coisa, pode também comentar. Então, se inscreva no canal e espero e aguardo você para um próximo vídeo. Então, até lá, o meu muito obrigado.